Shalom, irmãos, a paz de Alvo esteja com todos vocês, a paz esteja com todos. Irmãos, eu vim fazer esse vídeo para dar uma polemizada. Aqui eu sou o Francisco Marcolino e este é o canal A Porta Estreita. Irmãos, eu tenho pesquisado esses dias sobre as condutas, as práticas, as crenças, das religiões de matriz africana, do espiritismo, das pessoas que que atendem por entidades, né? Deixam baixar entidades nelas. E são religiões, digamos assim, que são muito discriminadas, são tidas como satanistas, adoradores de demônios. Pode até ser que sejam, não sou eu que vou julgar, e a Aldo Exército vai julgar naquele grande dia. A Bíblia diz que não procurar o serviço dos necromantes. O que é isso? É não procurar consultar os mortos. Necromantes eram as pessoas na antiguidade que consultavam os mortos. Porém, os profetas no passado, aquele tempo lá pelos judeus, era conhecido também como oráculos. Pessoas que consultavam a divindade. Mas não é esse o assunto, o ponto que eu quero chegar. O que eu quero chegar é em relação a não a verdade. A verdade a gente sabe que está em Alcha. A salvação, a vida eterna, a ressurreição. Porém, dentro dessas religiões, dessas práticas que eles oferecem, os serviços que eles oferecem lá, você vê, na minha pesquisa básica, eu vejo muita honestidade na prática dessas pessoas. Não estou dizendo que elas estão certas, mas também não estou condenando, dizendo que elas estão erradas. Estou dizendo que elas são honestas. Porque quem chega lá numa mesa, no terreiro de Quimbanda, da Umbanda, quem chega no trabalho de uma pessoa espírita, de um médium que recebe uma entidade, como em todo o Brasil tem casos de pessoas que recebem o espírito do Dr. Fritz, que fazem curas em nome dessa entidade. No Rio Grande do Sul tem caso de uma menina, e no Nordeste tem vários casos. E tem casos, né, de pessoas fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que recebem essa mesma entidade e fazem curas espirituais. O que eu quero dizer a vocês não estou dizendo que o que eles estão fazendo é certo ou errado, o que é Umbanda, Quimbanda, certo, estou dizendo a honestidade. Porque dentro das denominações religiosas está cheio de imundícia, de podridão, de mentira. As pessoas chegam lá enganadas porque estão desesperadas com as condições financeiras, com falta de dinheiro para tratar uma doença, que já não consegue mais atendimento gratuito, atendimento no sistema de saúde, público de saúde. Aí correm no desespero para essas denominações religiosas, para pastores, falsos pastores, que o profeta Jeremias chamava de cães famintos, que nunca se fartam. Chegam para essas pessoas e elas dão aquela lavagem cerebral, que foram treinadas, sabe? Elas foram treinadas para iludir a mente da pessoa que já está numa situação vulnerável. Porque esses dias eu tenho visto cada vídeo de situações que me deixam enojado. Eu tenho visto na prática pessoas sendo iludidas a dar um pouquinho do pouquinho que elas têm para esses fariseus malditos. A esses sim eu posso abrir a boca para dizer que eles são malditos. Lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, eu não estou dizendo de boca, a própria Bíblia está dizendo que a bênção deles será a maldição. Leia lá, capítulo 2, versículo 1 ao 4. E veja lá, profeta Malaquias, o último livro antes do Evangelho de Mateus. Vejam o que ele diz: que a sua descendência
Ele vai amaldiçoar até a descendência. Por que você vê esses povos tendo filhos e os filhos sendo problemáticos? Porque eles são enganadores. Eu vi esses dias dando entrevista e dizendo: a oração foi tão fervorosa, a filha do pastor, quer dizer, o pastor da igreja não tinha poder para orar pela própria filha. Aí ele foi lá dar uma pregação e orou pela filha do pastor, que tinha problema de obesidade. E enquanto ele terminava de orar, ela teve que segurar a saia, porque ela perdeu 30 quilos enquanto ele orava. Olha que cafajeste, uma pessoa dessa. É um cafajeste. E tem gente que acredita no desespero por não encontrar um atendimento ou por não ter controle sobre a própria boca, não fazer uma reeducação alimentar, não ter disposição e coragem para fazer atividade física, aí cai na ladainha de vagabundo igual a esse. Ele não passa de um vagabundo, fariseu, um ladrão. Porque uma pessoa que fica mentindo dessa forma não passa de um ladrão. Porque ele faz isso na intenção de receber dezenas, centenas de pessoas para que ele ore por elas. Mas antes de orar, porque a oração dele não vale nada, é uma maldição. Leia Malaquias capítulo 2, você vai entender o que eu estou dizendo. Estou falando baseado na Bíblia. A oração dele é uma maldição. Não procure esses fariseus, não. A bênção dele, quando ele estender a mão sobre você, ele está colocando uma maldição na sua vida. Porque eles já foram amaldiçoados, eles são malditos. Agora o cara vai lá no terreiro de Umbanda, numa mesa de espírita, vai lá na quimbanda, seja lá onde for, no candomblé, o pai de santo, o espírita, ele não vai enganar a pessoa. Ele vai dizer: olha, a gente pode fazer isso por você. Agora, o espírito lá, seja lá os nomes que eles derem, eu não vou repetir os nomes aqui, porque a Bíblia diz que a gente não deve sequer citar os nomes dessas entidades, desses falsos deuses. Mas ele diz logo o que ele quer em troca. Ele diz o que ele quer em troca. Muitas vezes, que ele leve bebidas, oferenda de comida, de dinheiro, para ter aquele resultado em troca do que ele deseja. Ali ele está cometendo um pecado, biblicamente falando, ele está cometendo pecado, mas o que eu quero dizer não é que ele está, o que esse pai de santo ou esse médium, qualquer um, eu não estou julgando que ele está fazendo certo ou errado, só estou dizendo que tem honestidade na prática. A pessoa foi ali e ela não foi enganada. Tem pactos, alianças, que a pessoa quer fama e dinheiro e faz pacto e aliança com entidades satânicas, diabólicas, porém ela não fez enganado. A pessoa que interviu, fez a aliança, explicou: vai ser assim e assim, você vai ter fama e dinheiro, mas você vai perder sua alma em troca. É mais ou menos assim que acontece, é da forma sendo curto e grosso. Mas está sendo uma verdade? Não, está sendo uma honestidade na coisa. A pessoa só aceita porque ela quer. Ela quer trocar a alma dela, a vida eterna, em troca de fama e dinheiro enquanto está aqui. Em alguns é feito uma aliança, outros é feito pacto. E se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão saber qual a diferença entre aliança e pacto. São pessoas que trabalham exclusivamente para isso. Porém, essas rezadeiras, esses médiuns que tem aqui no Nordeste, tem em todo o Brasil, mas aqui no Nordeste a gente encontra muito rezadeiras. No estado de Pernambuco, na Paraíba, aqui, Rio Grande do Norte, você encontra rezadeiras e rezam, muitas rezadeiras não rezam, digamos assim, invocando entidades. Elas rezam na fé católica delas, que elas foram ensinadas desde criança pelos avós, pelos bisavós, rezam orando o Pai Nosso, rezam outras rezas do catolicismo. Porém, nessas outras centros onde as pessoas buscam as entidades, elas
oferece aquele serviço, mas ela já pede algo em troca. Você não encontra eles fazendo propaganda mirabolante, oferecendo coisa, se você levar um carro novo para ele. Passe sua casa, como a gente vê em algumas denominações aí. Passe o documento da sua casa e do seu carro. E o ano que vem você receberá o dobro. Aí passa o documento da tua bicicleta. A bicicletazinha enferrujada que tem lá no quintal. Passa para essas denominações, para restituir, vai andar de pé o resto da vida. Porque lá no Evangelho diz, dá de graça o que de graça recebeste. Pedro, quando Simão pediu a Pedro, dá-me deste poder para que em quem eu impor a mão venha receber o Espírito, Pedro disse que que o teu desejo, teu dinheiro seja tua condenação, né? Porque quiseste comprar algo que é dado pelo Pai Celestial. Então esses homens, eles não leem isso? Leem, eles sabem muito mais do que eu sou perto desses homens de renomes, né? Silas Malafaia, Edir Macedo e muitos outros, são altamente inteligentes. Mas infelizmente eles usam aquela frase, venha a nós o vosso reino. Eles só buscam para o reino deles, mas para os pobres nem os ossos eles jogam. Então, meu irmão, o vídeo que eu queria dizer é isso. Na prática das religiões de matrizes africanas, eu vejo muita honestidade e sinceridade. Infelizmente, dentro das denominações ditas de cristãs, que deveriam praticar a caridade, quando dá um prato de sopa a alguém, é interessado em ganhar um supermercado em troca. Então, meus irmãos, a prática da caridade está sendo feita por aqueles que estão sendo demonizados. Estou aqui julgando a prática deles. Estou dizendo que na prática deles tem sinceridade e honestidade. Porque nas denominações são lobos devoradores. Procure um desses grandes líderes, que ande de ônibus. É carro blindado. Carro que custa R$1 milhão, R$2 milhões. A blindagem custa 200, 300 mil reais. Eles andam cheios de segurança, armado com armas de alto calibre para proteger a vida deles. Será que Paulo tinha segurança para não ser preso? Quando ele foi preso e chicoteado? Quando Pedro foi preso, chicoteado, junto com Tiago? Será que os seguranças de Johanna, João, o evangelista, quando foi preso e levado para a ilha de Patmos, será que foi uma falha da segurança dele? Meus irmãos, raciocine. Pegue o seu dinheiro e faça a caridade, pratique a caridade. Não alimente lobos famintos. Faça com que o seu dinheiro, você quer dizimar? A Bíblia diz, quem dá ao pobre empresta ao Criador. Então, faça isso, procure uma pessoa que está necessitado. No prédio, talvez, no prédio que você mora, na rua que você mora, tem alguém desempregado, pode ter alguém doente, precisando de um medicamento. Faça a caridade e veja se o presente de Papai do Céu, a recompensa não é muito maior. O próprio Yahshua disse, o Messias disse, quem busca a glória dos homens, não terá a do Pai, não terá. Então não tente se vangloriar levando para a denominação na frente de todo mundo. Aqui, pastor, a minha oferta. Você está sendo um babaca. Você está deixando de dar a um familiar seu que está precisando para fazer o gosto de um
fariseu que está comendo do teu suor e depois vai mangar da tua cara por trás. Faz a caridade, pratique a caridade. Na tua família provavelmente tem alguém doente, tem alguém desempregado, ajude, faça a caridade, pratique o que a Bíblia ensina. Não caia na ladainha desses vigaristas. Quando eu digo isso, eu digo e assumo a minha responsabilidade. Padres e pastores são vigaristas. Eu não vou dizer 100%. Pode ser que aqueles pastores daquelas igrejinhas pequenininhas ainda que vivem lá na cidadezinha do interior ainda tem uma boa intenção. Mas como eles são manipulados, eles estão digamos assim, eles estão filiados a uma igreja grande, uma denominação lá grande, tipo a Assembleia de Deus, então eles têm que fazer o que a matriz manda. Então, coitado, ele é só um jumento de manobra. Então, olha, dentro das denominações, dentro das religiões de matriz africana, dentro da mediunidade, do espiritismo, tem gente safada, tem, todo canto tem. Aonde é que não tem? Os 12 que andavam com Yalcha, um era traidor? Imagina agora. Então, minha gente, eu só quero dizer que eu vejo mais honestidade, mais sinceridade nessas religiões que são demonizadas, que são tratadas como as pessoas são vistas assim, as pessoas quando vê alguém que pratica essa religião com aqueles colar que eles usam, com um turbante na cabeça, olha logo atravessado assim com medo, como se ele fosse um leproso. E não vê que aquilo ali pode ser que a qualquer momento ele possa se converter e ser um fiel praticante da caridade, mais do que aquele seu pastor que anda no terno de 2, 3 mil reais. Então fica aí o esclarecimento, a dica. Busquem a verdade, pratiquem a caridade. Não entregue o que é seu a cães famintos. Faça caridade, leia a Bíblia, busque a verdade e não caia no conto dos fariseus hipócritas. Fiquem todos na paz.